A luz da fé me atingiu. Estamos falando sobre fé e espiritualidade. E o primeiro movimento da fé é justamente como uma luz, uma graça recebida. Venha, inscreva-se, participe do meu canal. O primeiro movimento da fé é como enxergar uma luz, receber uma graça divina. Aquele que crê, a palavra diz, é como um povo que estava em trevas e que viu uma grande luz. Sim, aos que estavam sentados na região da sombra da morte, este raio de luz brilhou. Esse é um texto do Evangelho de Mateus, capítulo 4, que descreve a chegada de Cristo, a encarnação de Jesus entre homens e mulheres, veio trazer luz. A fé cristã não é simplesmente a crença em doutrinas, conceitos religiosos. Historicamente, essa fé, essa crença, esse cristianismo tem um elemento central, intelectual, doutrinário, mas não é somente isso. Já no início do terceiro século, Clemente de Alexandria afirmou que fé é um assentimento, não apenas intelectual, mas é um assentimento da piedade, da espiritualidade. O exercício da fé torna-se diretamente um exercício do conhecimento, mas ele é piedoso. Louis Berkhof e vários outros teólogos protestantes diferenciaram a fé salvadora da fé histórica. Fé histórica seria simplesmente uma apreensão simples, pura, da verdade, sem qualquer propósito espiritual, vazia de qualquer propósito ético, de vida, de prática. Então, uma fé histórica é diferente de simplesmente uma fé intelectual. Um outro grande teólogo, chamado Charles Hodge, chama esse tipo de fé especulativa ou fé morta, o que vem de contextos teológicos, da Escritura Sagrada também. Essa palavra de Deus pode estar morta, ela pode não produzir vida, ser apenas a capacidade da gente aceitar algumas doutrinas. Thomas Watson chama esta fé histórica de uma fé dogmática, revelada historicamente, talvez apenas por conceitos das crenças, da teologia, dos estudos teológicos, mas ela pode ser morta. Nas palavras do livro de Tiago, aquele que crê que Deus é um só é bom, mas até os demônios creem e estremecem. A fé pode ser então simplesmente uma ortodoxia, um texto até baseado em convicções fundamentadas nas palavras das Escrituras, mas é uma fé simplesmente arraigada na mente, no intelecto e não no coração. É uma fé simplesmente que reflete um assentimento intelectual, um assentimento mental, uma concordância intelectual, talvez com algumas histórias bíblicas, a existência de certos personagens de um contexto histórico da região do Oriente Médio, até mesmo a aceitação de fatos gerais do cristianismo, sem necessariamente demonstrar uma fé profunda, uma fé que transforma. E assim, frequentemente, muita gente vai nas igrejas, muita gente se diz religioso, contribui financeiramente, concorda com seus líderes, apoia a sua visão, lê a Bíblia regularmente, obedece os mandamentos sem ter uma fé verdadeira, uma fé produzida na alma, no interior, no coração. É apenas um assentimento mental, uma concordância intelectual. Outros já concordam nessa iluminação espiritual e buscam evidências interiores de uma verdade divina para simplesmente obter crédito junto a outras pessoas, a outras convicções, a outras comunidades. É complexo, então, saber se a fé que nós temos é verdadeira ou não. A fé cristã, ela deve penetrar em dimensões mais profundas da alma, não somente em crenças, em doutrinas, em dogmas. Eu quero dar alguns exemplos de textos históricos, textos bíblicos. Lázaro, um amigo íntimo, próximo a Jesus, com as suas irmãs Maria e Marta, recebiam Jesus frequentemente, estavam abertos a Cristo, mas Lázaro padece de uma doença grave e ele morre em Betânia.
Os amigos se reuniram com as irmãs naquele momento de luto, de dor, momento trágico da morte de Lázaro. Maria e Marta estão lá reunidos para consolar, e aquela dor do luto, para nós que já experimentamos com pessoas próximas, é profunda, ela é intensa, ela pode ser desesperadora, ao ponto do próprio Jesus Cristo chorar diante do sofrimento da morte, diante do sofrimento da família de Lázaro. Naquela hora, talvez para impressionar Jesus, Marta diz para Jesus: eu sei que Lázaro há de ressurgir na ressurreição dos últimos dias, na ressurreição eterna. E é um conceito claro, talvez ela ouviu de Jesus, mas Jesus naquele momento levanta a confiança, dá uma virada na conversa e ele fala: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer. E aí você vê um elemento, então, não apenas de um assentimento intelectual de uma doutrina histórica, mas aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá, e aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Aí ele pergunta para ela: você crê nisso? Você confia nisso? Então você percebe que há elementos, dimensões da fé que não simplesmente se referiam ao assentimento intelectual, histórico, da possibilidade de que Lázaro ressuscitasse. E Cristo manifesta isso de uma forma muito prática, ele vem e ressuscita Lázaro. Lázaro ressurge dos mortos após 3 dias numa tumba. Aquela confiança em Jesus Cristo foi ensinada como uma profundo da alma, um sentimento mais do psique, do interior do ser humano, do coração, da confiança de alguém que confia em Cristo e não apenas a convicção na cabeça religiosa de alguém que acha que Jesus é Deus. Mas não é apenas isso. A confiança que inspira não apenas se firma na pessoa de Cristo, mas também na capacidade de Cristo, ou do Altíssimo, do Deus, como ele se revela a cada um de nós, cumprir promessas que ele afirma serem verdadeiras, da presença, da bênção, da graça, do amor, da visitação dele sobre nós, do Espírito Santo sobre nós. Há várias promessas claras, bíblicas, não aquelas que nós inventamos nas reuniões, nos encontros das nossas comunidades, mas aquelas promessas verdadeiras que Deus realmente fala, que Ele nunca nos abandonará e sempre estará conosco. Ele é o consolo, Ele é o amor, Ele é a paz, Ele é o perdão, enfim, essas promessas que vêm e trazem não apenas uma convicção intelectual, mas uma segurança no coração, na alma. Essa fé tem uma garantia um pouco mais clara do que aquela fé intelectualizada, essa espiritualidade que se sente garantido com respostas satisfatórias daquele que é Deus e fala: eu sou o Filho de Deus, eu vim para o mundo, eu estou aqui entre vocês e eu vou dar a vida eterna, eu sou a ressurreição e a vida. Essa confiança tem um fator histórico que parece ser até mesmo passivo ou apático, mas é também essa confiança em Jesus como essencial, né, diante do caráter e da proposta de Deus. Não é simplesmente pelo meu mérito, pelas minhas ações, pelas minhas atividades religiosas que eu vou garantir alguma coisa na minha relação com Deus. O simplesmente depositar algo passivo nesse sentido, algo até apático nesse sentido, que eu me entrego. Em inglês a gente usa essa palavra, me surrender, eu me rendo plenamente, uma fé baseada na pessoa, no amor, na graça, na amizade com Jesus Cristo. Paulo vem depois, esse que outrora era um perseguidor incansável dessa comunidade dos novos discípulos, um fariseu, um religioso, um feroz, com ordens de prisão para exterminar aqueles cristãos que morassem em Damasco. Ele é surpreendido por uma luz brilhante que chega ao seu redor, ele cai no chão, ele vê, ele sente algo especial, ele vê Cristo dentro da sua alma, com o rosto em terra, ele ouve a voz de Jesus dizendo: Saulo, por que você está me perseguindo? Por que você está perseguindo aqueles que me servem? Por que você está perseguindo aqueles que me buscam? Aí ele imediatamente reage: quem és tu, Senhor? Ele não enxergou Deus na luz. Não está claro aqui se Paulo viu Jesus ou não, aparentemente, mas como a maioria dos religiosos da época, ele não sabia quem era Jesus, ele não compreendia a sua vida espiritual a partir da confiança na pessoa de Jesus Cristo. Mas agora Paulo vê dentro da sua alma Cristo com seus olhos físicos, nós não sabemos, ele fica cego por alguns dias,
E depois de algum tempo ele escreve na sua carta aos Coríntios, ele destaca que Pedro havia visto Jesus ressurreto, Tiago, os outros apóstolos, mais de 500 cristãos, mais de 500 testemunhas viram Jesus, e então iniciaram esse cristianismo que se expande no mundo inteiro. E ele fala também, eu vi Jesus. Aquela visão que havia deixado Paulo cego, aquela luz que havia deixado Paulo cego, agora, na verdade, essa luz o liberta, o converte. E como todos nós, espiritualmente falando, precisamos de uma luz sobre a nossa escuridão. Precisamos que essa luz venha brilhar dentro da nossa alma. Precisamos enxergar. Há várias áreas escuras, há várias áreas da darkness dentro de nós, da escuridão, que a luz de Deus, a luz da graça, do amor divina vem sobre nós e a gente começa a enxergar. E há centenas de relatos sérios na história da igreja de pessoas que viram. Atualmente nós temos ouvido, inclusive, diversos relatos vindo de regiões onde não se conhece Jesus e que homens e mulheres, nos dias de hoje, em países distantes, regiões fechadas às vezes, sem acesso nenhum aos textos sagrados e à pessoa de Jesus, eles falam, Jesus apareceu para mim. Eu não estou aqui para julgar esses relatos, se são verdadeiros ou não, mas eu quero tratar desse tema da fé como uma luz que brilha. E há várias referências ao texto, da simbologia dessa luz que brilha na cura dos cegos no Novo Testamento. É algo inusitado, como Jesus, ele cura homens e mulheres, alguns cegos de nascença, outros cegos durante a vida. E esse é um fato inusitado nas histórias das civilizações humanas, os textos antigos. O próprio evangelista João lembra que desde o princípio do mundo nunca se ouviu alguém que abrisse os olhos do cego de nascença. Ele fala isso no capítulo 9 de João. Essa fé, por exemplo, do cego Bartimeu, que é descrito, provavelmente um homem que se torna membro dessa comunidade nas décadas seguintes a Jesus, o cego Bartimeu estava lá presente, e esse texto vai em centenas de manuscritos, vai sendo reproduzido, esparramado pelos cristãos e na história por milhares e milhares de comunidades. Esse cego sentado, a história desse cego sentado à beira da calçada, esmolando quando Jesus sai de Jericó com seus discípulos, no meio de uma grande multidão, e Bartimeu escuta aquela multidão rumorosa enquanto Jesus atravessa o caminho e ele clama desesperadamente, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E os ouvidos sensíveis de Jesus, mesmo no meio do alvoroço daquele tumulto todo, para e ele ouve o chamado e fala, chama ele para cá, traz ele para perto de mim. Chamaram o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, Jesus te chama. E aí Jesus pergunta para ele algo muito interessante, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus conhecia muito bem os limites, as necessidades, os desejos do coração humano e sabia que naquele momento, afinal de contas, ele era um mendigo cego. Ele poderia talvez pedir comida, casa, roupa, dinheiro, amigos, mulher, mas o que ele gostaria de ter na vida, o seu maior desejo era enxergar, era ver. E essa simbologia toda da luz é importante. Jesus não utiliza o seu poder de uma maneira impessoal, ele tem um foco muito claro, ele quer ajudar-nos a ver. Eu quero ver, fala aquele homem. Seus sofrimentos eram muitos, mas eu quero enxergar a vida. O que nós mais precisamos hoje é dessa dimensão básica da fé, de ver, conseguir enxergar as propostas do Deus eterno, que é invisível. Nós desejamos ver o invisível, compreender aquilo que não se enxerga, dar substância a algo que simplesmente ele está dentro da nossa mente. Isso tem a ver com fé. A fé traz luz. A fé te salvou, disse Jesus para o cego Bartimeu. A fé te salva. Essa é a dimensão mais básica da espiritualidade, da fé cristã. Quando nós enxergamos Deus, aceitamos, aqui dentro de nós algo move, nós nos tornamos testemunhas de que entrou algo diferente, tem algo diferente, que não dá para explicar dentro de nós. E é muito mais fácil a gente sentir a existência de Deus do que a não existência dele. É muito mais claro para nós ver que a gente percebe que Deus está agindo em nosso meio, ao redor de nós.
às vezes enganados pelas nossas próprias vozes, e há muita gente enganada por fés falsas, conceitos errôneos, mas também há na alma do ser humano a possibilidade de confiar, de ver Deus, de ver Jesus, e confiar na sua salvação. Há uma relação mútua aqui em que se inclui o nome de Deus, a sua vontade, seu amor, sua bondade, sua fidelidade. A gente enxerga isso, seus planos, sua justiça, enfim, a gente tem uma visão de Deus. E a fé se expressa nesse desejo de ver Jesus. O início da fé é essa vontade daquele que tem no coração de que quer crer em Jesus, quer ver Jesus, ter a vida eterna. E a fé se expressa então na sua dimensão mais básica, nesse movimento da alma de ver Deus, de enxergar Deus, sentir aqui dentro que nós estamos vendo. Essa é uma vontade, como uma luz que vem sobre nós. Essa é como uma luz que vem sobre nós e a gente enxerga, contempla a graça, o amor, a misericórdia de um Deus que é muito maior do que nós mesmos. Mesmo que a gente não consiga compreendê-lo, dar nome, concretizá-lo, mas misticamente dentro de nós, e essa é a essência do cristianismo, a gente está diante de um grande mistério, de uma luz, de um transcendente, e a gente percebe que ele está perto de nós. E Jesus era a visão, a fotografia, a cara desse Deus, a imagem desse Deus. Você está disposto a sacrificar tudo o que mais na compreensão dessa luz, no aceitar, no receber essa luz? Porque a vitalidade da espiritualidade nossa, o vigor, a energia, está diretamente relacionado ao progresso em direção a essa visão do mundo a partir dos olhos do Altíssimo. Novamente, a espiritualidade nossa está diretamente relacionada ao progresso de uma compreensão maior, de uma luz maior, dessa visão que nós temos de Deus e de Cristo. As várias comunicações e experiências que nós temos com Deus, elas se tornam muito mais claras. A gente conhece, experimenta o Pai, o Filho, o Espírito, a sua grandeza. A gente conhece, experimenta o amor de Deus em meio ao sofrimento, a bondade, o consolo de Deus no meio da nossa dor. Isso vai limpando, curando, trazendo alegria, tratando das feridas e a gente encontra mais paz. E na história do cristianismo a gente percebe vários momentos de despertamento espiritual. A gente chama de avivamento, a gente chama isso de conversão, mas despertamentos espirituais. Na nossa vida, aquilo que a gente abre os olhos, um awakening do inglês, essa palavra que se abriu, a gente acordou. E aquilo pode trazer avivamentos espirituais dentro da nossa alma, um despertamento, um aquecimento da alma para a compreensão da presença de Deus, para a vontade de estar mais perto de Deus, para entender a vida a partir da visão de Deus, do seu amor, da sua graça. Mesmo que ele não seja visível, ele se torna concreto no nosso coração e a gente confia, a gente tem fé, a gente experimenta essa espiritualidade. E na história você percebe homens como Agostinho, Martinho Lutero, Calvino, Jonathan Edwards, um John Wesley, um Charles Spurgeon e muitos outros dizendo, homens e mulheres que falam, não, eu vi essa luz, eu estou vendo essa luz. E você olha para a sua família, percebe irmãos, parentes que dizem a mesma coisa, eu vi, eu consigo enxergar, não é apenas um conceito intelectual religioso da minha comunidade, não tem algo que eu estou experimentando. Esse é o movimento mais básico da fé. Não é uma fé distante, mas é uma visão perto, próxima. Essa compreensão de que a luz me atingiu. Como Paulo, aquela luz que o derruba, que ele fica cego, mas ele abre para a vida, ele começa a enxergar depois de 3 dias essa luz que atinge e transforma a sua vida. Há uma luz tentando entrar na escuridão da nossa alma, essa luz de Cristo, que quando ela atinge, ela muda, ela move, ela brilha na escuridão do nosso coração, ela aquece a nossa alma. E aqueles que experimentaram essa luz começam a irradiar essa espiritualidade para outros e dizer o seguinte, eu creio em Deus, Deus faz parte, eu estou com Deus, Deus está em mim e eu nele. Aqueles que já experimentaram essa luz, irradiada nos seus corações, deste evangelho da graça, do amor, da misericórdia, de um Deus presente, de um Deus que tem um coração de pai, que tem um coração de mãe, que nos ama profundamente. Aqueles que experimentaram essa sensação espiritual, que pode muito bem ser autêntica, verdadeira, libertadora, de gente que quer ser aprendiz de Jesus Cristo, andar mais perto de Jesus, sabem o que eu estou falando. Sabem o que eu estou falando. Nada, nem mesmo a soma de todas as riquezas, honras, poder, influência desse mundo se compara
a essa alegria da luz, a esse calor que a luz de Deus traz sobre a escuridão interior, essa felicidade de conhecer a luz que atingiu a nossa alma. Esse é o movimento da fé, esse é o movimento da espiritualidade cristã.